Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Maravilha. Amados, hoje nós vamos caminhar num livro de Provérbios, capítulo 18. Quem quiser me acompanhar, vamos abrindo aí no livro de Provérbios, capítulo 18. Versículo de número 24, ainda acompanhando aí o raciocínio do Rafael com a Érica. Vamos trabalhar dentro desse mesmo assunto e vamos caminhando aqui nessa questão onde o pregador, o rei de Israel, ele passa um conselho. Ele passa um conselho para nós, um provérbio que nós devemos guardar no coração. O que é bom, a gente precisa guardar no coração. E ele vai dizer o seguinte, que as muitas amizades podem te levar à ruína, mas tem amigos mais chegados que os irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças porque o Senhor é bom e abençoador e a tua misericórdia dura para sempre. Que a tua palavra, meu Deus, seja plantada no nosso coração e que venha dar o fruto na estação correta. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. A gente refletindo nessa palavra do rei, e ela é muito valiosa, queridos. Palavras de uma pessoa, de uma autoridade que domina aquilo que ele diz, é muito valioso para nós. A gente precisa anotar, escrever isso, guardar no nosso coração, porque são verdades. Existia uma propaganda de um banco que dizia que mais valia um amigo na praça do que o dinheiro no banco. Ela vai se assemelhar com essa palavra de Salomão no aspecto de que nós precisamos trabalhar o coração com outra pessoa. Vai se assemelhar com a palavra do rei quando ele diz que o jogo é relacionamento, é amizade, é coração, é hombridade, é urbanidade. Isso é importante para a nossa vida. O resto não é o fundamental, o principal. Salomão vai tratar esse assunto. Jesus, ele, antes de subir aos céus, ele vai dizer, olha, a gente costuma dizer ide, mas o correto, queridos, dando uma de cabeção de intelectual, o correto é indo. Façam discípulos. Por que indo? Porque quando a gente fala ide, dá aquela ideia de obrigação. E quando a gente diz indo, dá a ideia de um estilo de vida. Ele passa essa ideia de estilo de vida. Indo, façam discípulos de todas as nações. Indo, façam discípulos de todas as nações. Eu me levanto pela manhã e eu tenho uma programação diária. Tenho trabalho, tenho alguma reunião para conversar com alguém, tenho que passar em algum local, em algum estabelecimento. E esse indo, ele precisa render frutos diários. Porque não se conquista, não se faz discípulo em templo. Ninguém consegue fazer discípulo no templo. No templo está todo mundo legal, perfume está beleza, está ok, cabelo está laqueado, o cara está todo
Show de bola. Pergunta dele como tá, ele tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tudo bem. Então, não se faz discípulo no templo. A gente faz discípulo aonde? Lá na base, na rua. Lá no nosso estabelecimento de trabalho. A gente faz discípulo ouvindo as dores das pessoas. Assim a gente faz discípulo. Um certo dia aí, umas 4 semanas atrás, nós chegamos no supermercado e na fila, ali para pagar no caixa, você observa as pessoas ali falando de uma série de coisas. Política, religião, fala do dia a dia, preço, uns contestam, outros reclamam e tudo, e por ali vai. Aquele é o dia a dia. É aquele local onde você é apropriado para você fazer discípulo. O discípulo se faz numa viagem longa. Uma viagem, quem sabe, daqui para Juruá, Luana? Juruá, Japurá, né? Mais de 15 dias de barco, deitado, comendo, deita, toma café, come, deita de novo, toma café, come, dorme. E é um ambiente desse cheio de pessoas ali é que você vai ter tempo para fazer uma amizade, trocar ideias. Vai ter tempo para você conhecer uma pessoa. 20 dias numa viagem você vai conhecer um pouco daquela pessoa. Você quer conhecer uma pessoa, conviva com ela ali uns dias, você vai conhecer ela. 20 dias é tempo suficiente. O camarada já mudou até o pensamento dele, já adquiriu novas amizades, já sabe como funciona um pouco da vida do outro. Se ele tinha ouvido falar do Senhor e de uma maneira errada, ele já vai começar a entender melhor de uma maneira correta, porque a nossa luta hoje não é anunciar o nome do Senhor, é corrigir o Senhor que foi anunciado com o nome errado. Pergunta se alguém conhece o Senhor, todo mundo diz que conhece. Mas o Senhor que ele conhece não é o teu Senhor, é um outro Senhor. E aí você vai começar ajustando aquilo ali. Discipulado, eu costumo dizer que não é troca de informação simplesmente, é troca de vida, é exemplo. Discipulado é exemplo, é troca de vida, é comportamento, atitude, é ação, isso é discipulado. Não se faz discipulado entregando uma Bíblia para o camarada e diz, olha, tá aí, lê isso aí que tu vai ficar bom. Não, fazer isso é como se você pegasse uma mamadeira e desse para um bebê recém-nascido. Ele não vai ter força nem de levantar. Ele olha para aquilo ali e não tem nem condições de levantar. Da mesma maneira, é uma pessoa que ela não tem intimidade com Deus. Porque conhecer, ele vai dizer que conhece. Mas ele não tem intimidade com Deus. E não tendo intimidade com Deus, ele nem força tem para ler aquilo ali. Então, discipulado não é entregar uma Bíblia. Os discípulos, quando eles caminhavam e discipulavam, eles não levavam Bíblia, eles levavam eles mesmos. Eles eram a palavra de Deus. Eles eram um exemplo da palavra do Senhor. Eles eram o comportamento da palavra do Senhor. Eles sabiam discernir o que era certo e o que era errado. Eles não impunham ali o dogma, a doutrina que hoje somos carregados. Discipulado não é dizer isso pode, isso não pode. Não, isso não é discipulado. Isso aí é uma briga de gato e rato e é uma briga de religioso. Discipulado é você falar do amor de Deus para ele, e ele é que vai decidir
se ele pode ou se ele não pode. Isso fica a cargo dele, da consciência dele. Discipulado é você se colocar na brecha por ele. É ter esse amor de ganhar uma alma. A Bíblia diz que quem ganha alma são sábios. Sábios são aqueles que anunciam o evangelho e que ganham almas para o Senhor. Daniel, quando ele foi orar, queridos, lá no capítulo 9, lá no versículo 6, ele não teve uma oração de fariseu, ele não disse: Senhor, o teu povo está corrompido, caiu em idolatria. Daniel se colocou na brecha e disse: Senhor, nós pecamos, eu aqui, Daniel, também estou no bolo. Pecamos contra ti, Senhor. Daniel não havia feito nada de errado. Inclusive, Daniel orava três vezes por dia. Mas ele vai se colocar na brecha e vai dizer: Senhor, pecamos contra ti. Nós pecamos contra ti. Te desobedecemos. Fomos rebeldes à tua palavra. E aí ele vai discorrer tudo ali, vai ventilar tudo. E vai se colocar no lugar do povo também. Isso é discipulado, queridos. Isso é você também trazer a culpa para você. Pastor, mas não fiz nada. Você é que pensa. A Bíblia diz que todos nós pecamos, todos, e caímos da graça do Senhor. E somos carentes da misericórdia do Senhor, porque são as misericórdias do Senhor as causas de não sermos consumidos. Então, o discipulado é troca de vida, é relacionamento, é ver, sentir ali a dor do teu irmão. Hoje, por exemplo, está uma noite agradável. E segundo aqui o aparelho diz que temos 25 graus. Isso é um milagre. Isso é um milagre. 25 graus hoje é um milagre. Clima muito gostoso, muito agradável. E saindo daqui, provavelmente você vai chegar em casa e vai dar um sono gostoso, um sono confortável. Mas agora imagina quantas pessoas elas não têm esse mesmo destino, elas estão longe de uma rede quentinha, de uma cama aconchegante, mas que vão dormir aí ao relento, embaixo de paradas de ônibus, que vão dormir aí em praças públicas, quem sabe embaixo de alguma cobertura de lojas e por aí vai. E você vai pensar, mas que leva um indivíduo desse a chegar numa situação dessa? Aí é a filosofia. Nosso caso é espiritualidade. A gente não vai se ater a isso, mas vai tentar amenizar o sofrimento daquele indivíduo ali. Depois vem a pergunta. Primeiro ameniza o sofrimento. Depois vem a pergunta. Isso é discipulado. E isso Jesus fez, queridos. E ele disse: olha, bem-aventurados são aqueles que me deram de comer quando eu estava com fome, que me deram roupa quando eu não tinha para vestir, que me abençoaram com uma água, com uma visita no presídio, quando eu estava no hospital. E os discípulos disseram: mas mestre, quando tu estava nessa situação? Não lembro. Quando vocês fizeram alguma dessas coisas, algum desses pequeninos, vocês também fizeram a mim. Isso é discipulado, queridos. Troca de
vida, de relacionamento. A gente confunde muito discipulado com entregar folheto, com entregar Bíblia. Isso é legal, mas isso não é o fundamental. Isso aí é o material, é o superficial. O profundo é quando você tenta entender a dor do teu irmão. Tenta fazer a diferença na vida dele. Às vezes ele mora do teu lado. E às vezes mora há muito tempo. E a gente nem conhece ele. Às vezes ele está ali num sufoco tremendo. E a gente precisa entender a dor dele. Precisa ser mais relacionável. Precisa ser mais comunicativo com o irmão. Quantas pessoas hoje não estão sozinhas em casa? Quem sabe até nos assistindo. Quantas pessoas elas estão aí sem saber o que fazer da vida amanhã? Elas não têm mais respostas, perderam a expectativa de obterem uma resposta para alguma coisa. Estão aí, quem sabe se vão até dormir. Não tem mais para quem ligar, perderam, quem sabe, a oportunidade de se relacionarem. Eles se enclausularam ali e se fecharam dentro de um mundo. E muitas vezes, queridos, essas pessoas recebendo apenas uma palavra, ela não está precisando de dinheiro, às vezes nem está precisando de comida, de bebida. Às vezes não é esse o problema, às vezes elas estão precisando de uma palavra. Apenas uma palavra. E elas conseguem se libertar. Aquele homem, ele chega para o Senhor e ele pede para o Senhor. Ele diz, olha, Senhor, eu preciso que o Senhor vá comigo, porque tem alguém sofrendo. Eu preciso que o Senhor me ajude nessa empreitada. E Jesus disse, eu vou contigo. Ele disse, mas mestre, o Senhor pode dar uma palavra, apenas uma palavra. E eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. E assim funciona, queridos. A Bíblia, o Senhor diz para nós, se vocês quiserem, vocês farão obras maiores do que essas que eu tenho feito. A questão é que nós não acreditamos. Nós não conseguimos acreditar. A gente se sente muito pequeno. A gente se sente muito pequeno. Acho que, na verdade, França, eu acho que ali era só uma forma de Jesus falar isso. Na verdade, não era dessa maneira. Moisés, quando manda aqueles homens verem a terra prometida, a Bíblia diz que voltaram. E ali a maioria disseram, olha, lá é muito perigoso. Rapaz, lá é complicado demais, os homens estão armados até os dentes. Existem homens lá que têm estatura de 2 metros, são gigantes. Não vai dar para a gente. Nós nos sentimos como gafanhotos diante desses homens. Acho que está difícil nós conquistarmos Canaã. Mas a Bíblia diz que 2 deles ali disseram o seguinte para Moisés. Moisés, realmente lá tem tudo isso que eles estão falando. Mas também tem cacho de uva que, olha o tamanho. Leite, coalhada, queijo. A terra lá manda leite e mel. E a gente vai buscar isso. E o Senhor disse, ei, Moisés, falou lá no ouvido dele, são esses 2 que tu vai trabalhar com eles. O resto pode liberar.
São esses dois aí, Josué e Calebe. Com esses dois aí, tu pode contar que vocês vão conquistar essa terra. E a Bíblia diz que dos que entraram na nova terra, só Josué e Calebe, queridos. O resto não conseguiu entrar. Então, às vezes, a gente pode pensar, mas isso foi no passado. Eu acho que hoje, com essa tecnologia, mudou. Mudou nada, queridos. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda e nele não há variação de mudança, nem sombra de mudança. É o mesmo Deus. A nossa fé foi que reduziu, diminuiu muito. Então, quando nós começarmos a pensar dessa maneira, olha, eu não preciso de ser uma pessoa eloquente, se for bom, senão não é requisito. O que eu preciso é sentir a dor do meu irmão. Talvez ele não esteja precisando de dinheiro, não é esse o caso. Talvez ele não esteja precisando de comida. Talvez ele esteja precisando de um abraço. Quanto tempo uma pessoa não recebe um abraço? Talvez ele esteja precisando apenas de um abraço. Isso vai fazer uma diferença muito grande na vida dele. Talvez ele esteja precisando apenas de uma palavra, de uma oração. E às vezes ele te olha e diz, poxa, o irmão, a irmã, mora aí pertinho. Eu nunca vi a irmã vir aqui orar com a gente. Eu nunca vi a irmã oferecer aqui para trazer uma oração. E ele passa a te reconhecer também como um gentil, porque não vê esse Cristo brilhar em você. A partir do momento que ele vê, ele percebe que existe um Deus que se manifesta através da tua pessoa, aí as coisas começam a mudar, queridos. Para isso nós precisamos de um tempo de qualidade com Deus, para que haja mudança na nossa vida. O cara é crente há muitos anos, mas quando ele vê a família dele ou alguém, ele fica com uma vergonha lascada. Ele, se puder enfiar a cabeça, ele não quer tocar no assunto. Ele vai falar de Big Brother, vai falar de novela, vai falar de tudo, menos da dor que talvez um próprio familiar está sentindo. Ele é um covarde, na verdade. Ele se recolhe. A Bíblia diz, queridos, lá em Apocalipse, que os covardes, eles não entram no reino dos céus. E o cara acha que covarde é aquele que, não, ele não quis brigar, ele é um cara tranquilo, é da paz. Ele acha que esse é o que não é o covarde. Covarde é aquele que envergonha a palavra de Deus. E a Bíblia diz que se nós negarmos o Senhor também vai nos negar diante do mundo. E é assim que funciona, queridos. Covarde é aquele que vou me esconder aqui para esse cara nem saber que eu sou crente. E isso não é próprio de um servo, de uma serva de Deus. Nós precisamos brilhar, queridos. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo. E luz do mundo não se bota embaixo de uma candeia e tapa ela lá com uma cuia, não. Luz do mundo é para brilhar. Somos sal da terra, temos que fazer a diferença. Somos o tempero do mundo. Temos que temperar essa terra. Isso é discipulado, queridos. Discipulado é quando você tem
disposição para fazer a obra do Senhor. Diz, olha, eu quero. E hoje está tão fácil, queridos. Hoje é muito fácil de você se deslocar, de você ir ao templo e à casa de uma pessoa. Na época de Jesus, e eu nem vou falar na época de Jesus, eu vou falar de 500 anos atrás, recente agora. Caboclo tinha que montar a cavalo aí e passar dias e dias. Olha, se hoje daqui lá para o Japurá é 20 dias, há 500 anos atrás era 10 anos. 10 anos caminhando aí, com medo de se perder e morrer por dentro da selva amazônica. As coisas, elas melhoraram, queridos. E nós também, como seres humanos, precisamos melhorar. Como cristãos, precisamos melhorar. Precisamos dar um passo de fé. Saber conquistar um discípulo. Esses dias eu estava lendo um livro de um cara chamado Dale Carnegie. Se vocês puderem ler, aliás, a gente fala, mas nós mandamos um livro no grupo. Até hoje eu não vi ninguém dizer, pastor, o livro foi sensacional. Ou então, pastor, não entendi aquela parte XYZ. E aí eu acho que todo mundo lê o livro e tá beleza, né? Tá tudo show de bola. Mas ler, queridos, adquirir conhecimento, isso é bom para nós, para o nosso proveito. É nosso, ninguém consegue tomar aquilo que você um dia aprendeu na vida. O cara pode tomar muitas coisas de você, mas tem coisas que ele não toma. Tem coisas que ele não toma e o conhecimento é um deles. E nós muitas vezes pecamos porque nós perdemos o conhecimento, perdemos o norte de Deus, nos perdemos da presença do Senhor. Discipulado é troca de vida, relacionamento, é amizade. Isso é discipulado. É quando você se alegra com o seu próximo. Isso é discipulado. Aqueles homens que caminharam com Jesus ali, não tinham dinheiro, queridos. Muitos nem sabiam ler. Mas eles tinham uma amizade profunda. Muito profunda. Talvez não fossem muitos. A Bíblia vai falar lá, no máximo, em 500 que estavam dentro de uma casa. Hoje, qualquer garoto aí tem 4.000 no Instagram dele. 4.000 seguidores. E ele chama de seguidores, como se ele fosse o Cristo. Estão me seguindo aí, França? São meus seguidores. Mas o que tu tem para oferecer para eles? E muitas vezes nem conhece. Por isso Salomão vai dizer, cuidado. Cuidado, porque as muitas amizades podem te levar à ruína. Mas existe amigo mais chegado do que o irmão. Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Vamos ficar de pé, vamos orar e pedir a Deus muita sabedoria, queridos, para a gente continuar nessa lida diária. Amém.